Bom, pessoal, agora que eu já analisei os evangelhos, mostrei algumas incoerências, algumas coisas ali confusas, eu vou começar agora a fazer um pouco uma pesquisa, né, sobre a questão de Judas, o Galileu, baseado em algumas informações, né, que eu recebi, algumas pelo Ronaldo, e até dei uma pesquisada aqui em outros pontos, sobre a hipótese, né, de que Judas, o Galileu, fosse o pai de João e Jesus. Há uma teoria de que Judas de Gamala, ou Judas o Galileu, seria o verdadeiro pai de João Batista e Jesus. Seriam descendentes de Davi, da família real, causaram revoltas com Roma, e talvez por isso que Herodes queria matar tanto João quanto Jesus. Isso porque ele liderou uma revolta, né, contra Roma, e seus filhos teriam esses nomes. Ele é mencionado em Atos. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. Que alistamento é esse? Aquele censo de Quirino que Lucas menciona, onde todo mundo tinha que fazer um recenseamento. E levou muito do povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Aí o problema, pessoal, é que as informações que a gente acha desse Judas e da revolta dele, a gente tem pouca coisa em português. Tem um e-book aqui que foi me passado, mas não tem como ver o e-book todo. Eu só consigo ler alguns trechos. No ano 5 ou 6, houve então a primeira revolta da parte de Judas de Gamala, o pai de Jesus, contra Arquelau, filho de Herodes o Grande, herdeiro e sucessor, e que havia sido imperialmente designado tetrarca. E foi nessa época também que aconteceu a verdadeira fuga da família de Jesus para o Egito. Ou seja, essa revolta de Judas o Galileu foi no ano 6 a.C. E a família dele, né, a família de Judas, teve que se refugiar no Egito. Então tem algumas coincidências aqui que parecem fazer sentido. E tem umas cartas aqui de Pilatos, cartas de Pilatos a Tibério César, só que elas estão em espanhol. Então eu vou ter que ir lendo e traduzindo, aí eu faço um outro vídeo para os membros, tá bom? Para eu poder ir analisando isso. Então a quem interessar possa, eu vou mostrar aqui quem foi Judas o Galileu. Judas o Galileu, também chamado Judas de Gamala, foi o líder da revolta judaica contra o censo romano, aquele censo mencionado lá em Lucas. Porque no censo geralmente vinha acompanhado de impostos. No ano 6 depois de Cristo, quando a Judéia tornou-se uma província romana, o governador da Síria, Públio Suplício Quirino, aquele mesmo censo lá de Lucas, o qual a nova província estava vinculada, ordenou a execução de um censo para fins de estabelecer a carga tributária, que passaria a ser cobrada da população. Isso aqui eu já mostrei num vídeo também de Davi, tá lá para os membros. A medida provocou uma forte reação popular, que logo se converteu numa revolta armada. Este homem era um sofista, que fundou sua própria seita, não tendo nada em comum com as outras, segundo a Guerra dos Judeus, né, de Flávio Josefo. Esses rebeldes enfatizavam a liberdade, mas não conseguiam obtê-la. Judas pereceu, e todos que lhes obedeciam foram espalhados, que nem está mencionado aqui em Atos, no versículo que eu falei. Alguns dos seus descendentes também estiveram envolvidos em levantes, segundo a Guerra dos Judeus de Flávio Josefo. Esta é evidentemente a revolta mencionada por Lucas, em Atos 5,37. De acordo com o relato de Josefo, ocorreu no 37º ano, depois de que César derrotou Antônio em Ácio. Segundo Josefo, a reação armada começou entre os judeus da Galiléia, liderada por Judas. Então vocês notem que aqui, que também começa lá na Galiléia, a mesma terra lá de Jesus. Natural da cidade de Gamala, que dirigiu um assalto à guarnição romana de Séforis, que era a capital da Galiléia. Tá? Mesma localidade. Josefo conta-nos que Judas afirmou que os judeus seriam covardes caso se submetessem a pagar impostos aos romanos. Conforme a enciclopédia de Maclinton e Strong declara que sua ardorosa eloquência e a popularidade de suas doutrinas atraíram grandes números ao seu estandarte, sendo por muitos considerado o Messias. A revolta foi duramente reprimida pelos romanos, e embora Josefo não informe o destino de Judas, é provável que ele tenha morrido em combate, ou aprisionado e executado. Um argumento adicional é que Judas fez uma oferta pela independência nacional, algo que era esperado o Messias. Em cerca de 47 anos, filhos de Judas e de Simão Jacob foram presos e crucificados pelo governador Tibério Júlio Alexandre. A história é contada por Flávio Josefo. Segundo Galia Kornfeld, um erudito judeu, o seu movimento lançou raízes profundas e esperanças messiânicas. Então aqui começa a surgir um movimento de messianismo na Judéia por causa da revolta de Judas o Galileu. De fato, dois líderes dos faquistas, Menahem e Elezar, descendiam desse Judas, o Galileu.
No começo da revolta judaica, em 66, Menahem equipou seus seguidores com armas que haviam sido estocadas em Massada. Daí ele voltou como rei para Jerusalém e tornou-se o líder da revolução. É quase certo que Menahem, filho de Judá, era considerado o Messias. Acrescenta a enciclopédia judaica. Naquele mesmo ano, Menahem foi assassinado por membros do movimento revolucionário judaico rival. Seus seguidores fugiram de volta para Massada, onde o Eleazar, o irmão dele, assumiu o comando dos faquistas até em 73 a.C., depois de Cristo. O discurso suicida de Eleazar ecoa nos ensinos errôneos de seu ancestral Judas. Há muitos bravos companheiros, nós decidimos não servir nem aos romanos, nem a qualquer que seja, mas apenas Deus. Judas também é citado pelo rabino Gamaliel, membro do Sinédrio, como exemplo de falso Messias. Em antiguidades judaicas, Joséfo atribui a Judas de Gamaliel e ao fariseu Zadok a fundação do movimento zelota, que era aquele movimento mais radical que queria se libertar de Roma através de revoluções e espadas, que pregava a luta armada contra os opressores romanos. A seita dos zelotas é referida por Flávio Joséfo como vil, que a responsabiliza pela incitação da revolta que conduziu à destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão, referências para a cultura e religião judaica. Tá bom, pessoal? Então eu vou dar mais uma pesquisada nisso, eu vou tentar ler esses trechos aqui da carta aqui, tá, para os membros, e a gente vai ver alguns pontos aqui dessa teoria, tá bom? Mas quem quiser ir pesquisando aí por conta, fique à vontade, tá? Uma informação aí interessante. Talvez isso esclareça muitas adaptações dos evangelhos, tá bom? Paz a todos.